Agora, ao fim da terceira temporada, alguns atores de From vieram a público e puderam finalmente dizer mais livremente o que acharam dos enredos dos seus personagens, abordando vários assuntos e falando o que eles esperam para eles na quarta temporada da série. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Lidiane e aqui nesse vídeo eu vou trazer algumas informações dadas pelos atores Hannah Sherman, a Julie, David Alpe, o Jade e Ivory Conrad, a Sarah. Mas desde já eu quero pedir o seu like, que se inscreva aqui no canal e ative o sino para a notificação do novo vídeo. A atriz Hannah Sherman falou sobre alguns pontos, como Julie ser um story walker, como ela pode reagir à morte de seu pai, Jim, e o relacionamento dela com Randall. O primeiro ponto que Hannah abordou em uma de suas entrevistas foi Julie ser um story walker. Ela disse que descobriu isso quando estava lendo os roteiros, mas principalmente quando viu que foi Julie que jogou a corda, que para ela foi uma loucura, que ela ficou bem entusiasmada com esse novo roteiro, com esse novo enredo na história da personagem, mas ela também falou que traz algumas questões. Ela não acredita que Julie faz uma viagem no tempo e falou o seguinte, abre aspas, estou completamente no escuro quanto a Julie de cabelo curto e cicatrizes. Tentei arrancar respostas de John Griffin, mas não consegui nada. Mas tenho minhas teorias sobre isso. Não sei quantos anos ela tem quando vai ao futuro. Se naquele momento é mais uma das tentativas. Ou se algo aconteceu na cidade, porque agora ela tem cicatrizes. Fecha aspas. Essa declaração da atriz me fez lembrar de minha revisão do último episódio da terceira temporada, que foi quando eu percebi a calça e o tênis de Julie. Então continuo achando que é apenas uma Julie de algumas semanas depois, continuando a tentar voltar no tempo e salvar seu pai. Mas a atriz já pensa em anos depois. Isso traz algo que Tabitha e Jade, então, não conseguiram salvar as crianças, estão presos na cidade ainda há anos, porém é uma teoria interessante para se pensar. Hannah falou que acha que Julie ficará uma completa bagunça, que ela vai ficar devastada com a morte de Jim, e que isso vai desconectá-la de sua mãe, e muito provavelmente ela vai voltar a cuidar de Ethan. Ela falou o seguinte, abre aspas, eu acho que Julie ficará devastada. Acho que o relacionamento dela com Tabitha irá piorar, porque sinto que agora Tabitha tem essa grande conexão com a cidade. O que essas crianças significam? Então isso vai desconectá-la de sua mãe e ela vai sofrer muito com a perda de seu pai. Fecha aspas. Aqui eu concordo completamente com a atriz, porque Tabitha, ela já tem esse histórico de fuga, que foi até levantado nessa temporada. Ela faz isso desde Thomas. Vimos agora ela fugir também atrás das crianças, acabou saindo da cidade. E eu acho que vai acontecer novamente. Ela vai se focar nessa questão de salvar as crianças, agora que ela sabe o que aprende na cidade, e vai se afastar dos filhos. Realmente aqui eu concordo em tudo com o que a atriz falou, é o que acho que vai acontecer. Algumas pessoas também estão fazendo teorias de interesses românticos para Julie. E Hannah falou sobre o que estão dizendo em relação a Fátima, Eldin e Randall. Ela disse que quanto a Fátima são apenas amigas. O que ela vê que aconteceu é que naquele momento Julie estava desconectada de sua família, presa numa cidade, e Fátima foi a primeira pessoa a oferecer um conforto. Então, que as pessoas não confundam que aquilo foi amizade. Já a Eldin tem quase a mesma idade dela. Mas quanto a Randall, ela disse o seguinte, abre aspas, é estranho porque Julia é tão jovem, mas quanto a Randall, ela pode ser uma irmã mais nova para ele. Mas eu a vejo completamente tendo uma paixão, uma pequena paixão por ele. Você sabe, ele é o bad boy da cidade. Mas também vejo uma grande amizade entre eles, porque eles têm uma conexão que estão ligados por um trauma. Eu gosto muito da dinâmica dela com Randall.
Fecha aspas. Hannah falou que Julie tem esse arco de pertencimento da adolescente, que fica pulando de uma pessoa para outra para tentar se encaixar em algo. O que eu quero mesmo ver é o arco dos três juntos, Julie, Randall e Marielle, principalmente depois da declaração de John Griffin, que tentou ao máximo segurá-los na terceira temporada. David Alper falou sobre a evolução de Jade e como é divertido interpretá-lo, mas principalmente sobre esse futuro relacionamento com Tabitha, o que pode acontecer na quarta temporada e no futuro do personagem. David falou que acha que foi principalmente a morte do ego de Jade, porque ele foi cultivado em um ambiente no qual ele era imaculado, ele era o rei do castelo, o empreendedor da tecnologia, que todos enriqueciam esse sentimento dele. E num minuto acabou. Foi ele chegar naquela cidade, ninguém o conhecia e ele perdeu o seu amigo que reforçava isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, Toby era sua única conexão com o mundo exterior, o único que poderia continuar a reforçar quem ele era. Ele tem que se reinventar em um lugar onde ninguém sabe quem ele é, e ele está obcecado em sair de lá. Então, o que vimos principalmente foi ele se reinventando. Fecha aspas. David falou quanto a essa morte do ego de Jade, mas eu acho que o personagem continua com um ego grande, se achando melhor que os outros, mais inteligente, mas não temos como negar que ele realmente evoluiu ao longo dessas 3 temporadas. David disse que gosta de pensar em Jade como um homem que anda por aí de pijamas, sem se preocupar com o que os outros pensariam, mas que ao mesmo tempo vê que ele é alguém que se importa com as pessoas ao seu redor. Ele disse o seguinte, abre aspas, às vezes o vemos se abrir e se tornar vulnerável com Tia Chen, Vitor, de uma forma que ele não faz com Jim necessariamente, onde ele precisa ser mais corajoso e astuto. Fecha aspas. Eu gosto mais desses momentos de vulnerabilidade do Jade, principalmente lá na primeira temporada com a Tia Chen. Aqui tivemos na morte dela, como ele ficou triste, todo aquele processo que ele fez, bem cuidadoso. Mas uma parte da evolução dele foi naquele momento que Tabitha viu as crianças dentro de casa e levou Ethan para o bar junto com ela, e ele logo percebeu que tinha algum problema ali. Esse é um ponto interessante da evolução do personagem, como ele está percebendo os problemas dos outros além dele. David disse que teve 2 cenas que ele gostou mais de fazer, que foram as seguintes, abre aspas, a Conton na árvore das garrafas, porque foi um momento decisivo para Jade. E também no último episódio, quando tudo se junta e ele está com Tabitha e Jean, e a resposta estava chegando e eu li o roteiro e estava me surpreendendo. Fecha aspas. Eu ainda acrescentaria aquela que ele grita para o alto, que a mensagem não foi recebida, mas realmente essa com o Tom foi muito boa, porque ele faz uma projeção da consciência dele. E Tom diz que fique sóbrio, procure aquele homem que criou um software para poder resolver esse problema da árvore das garrafas. Essa é uma forma de evolução do personagem na terceira temporada. Sobre descobrir essa questão da reencarnação, que ele era um casal com Tabitha na cidade original, o ator falou que está preocupado em relação a isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, isso vai testar sua sobriedade, sua habilidade para lidar com a família de Tabitha e o que isso significa, a história por trás disso. Estou preocupado que ele possa ir longe demais e se comprometer muito em encontrar uma maneira de consertar o problema para ir embora da cidade. Fecha aspas. Eu concordo com o ator. Realmente, esse vai ser o problema de Jade na temporada. Porque se antes ele fez tudo aquilo para poder encontrar uma resposta para a saída da cidade, agora que ele sabe o que o mantém preso, vai deixá-lo totalmente envolvido.
Já em relação a Tabitha, eu acho que o problema vai ser mais com Julie. Acho que ali vai ter um atrito quando surgir a questão da reencarnação. Mas é bom ficar de olho mesmo em relação a esse envolvimento dele em encontrar a resposta para como salvar as crianças. A Ivory falou sobre vários pontos em suas entrevistas. Alguns deles foram a relação de Sarah e Victor, como foi o enredo dela na terceira temporada, o retorno das vozes, a cena final de Sarah, o que ela está esperando para a personagem na quarta temporada. Ivory disse que viu muitas semelhanças entre Victor e Sarah nessa temporada, porque como atriz ela percebeu que Victor estava na mesma sintonia frenética de Sarah na primeira temporada. E ela gostou muito como os dois, ela e Scott, que interpreta Victor, foram criando o relacionamento dos personagens ao longo das filmagens. Ela disse o seguinte, abre aspas, existia um conforto por causa dos relacionamentos deles com seus irmãos. Então foi algo natural que aconteceu com ambos. Foi divertido encontrar esses momentos com Scott. Eles podem agora se ajudar e precisam um do outro em suas maneiras especiais. Fecha aspas. Eu gostei muito dessa dinâmica de irmãos que eles desenvolveram nessa temporada, mas espero que Sarah não continue sendo usada como esse recurso de roteiro de escada para o crescimento de Victor. E que na próxima temporada essa amizade seja mais desenvolvida. Ivory falou que a terceira temporada voltou-se para mostrar o cerne da questão de como a cidade tirou tudo de Sarah, até mesmo a alma, e que há uma aceitação dela e até mesmo um crescimento. Ela disse o seguinte, abre aspas, ela está aceitando o que esse lugar fez e está fazendo com ela, e está seguindo em frente. O que é interessante porque sinto que aquela energia frenética dela se foi, o que a deixou mais fundamentada e calma. Quanto mais ela se envolver com os outros, mais ela vai aprender outros lados sobre ela e saber de onde veio essas vozes. Mas ela poderá aprender mais sobre si mesma porque agora ela está muito sozinha. Fecha aspas. Eu confesso que eu gostei e ao mesmo tempo não gostei desse roteiro de Sarah na terceira temporada, porque a deixaram muito sozinha mesmo. Ela ficou na casa dela, algumas pessoas vinham conversar, como Julie, aí você sentia que ela queria se relacionar com alguém, ficar próxima a alguém. Fez muita falta colocar Sarah na comunidade. E é isso que Ivory trouxe muito bem e eu espero que eles resolvam essa questão na próxima temporada. Ivory foi bem clara. As vozes não voltaram. Na verdade, elas nunca foram embora. A atriz disse o seguinte, abre aspas, elas nunca foram embora completamente, porque na linha do tempo do episódio 10 da segunda temporada, quando tivemos um episódio inteiro de vozes nas ruínas, não demorou muito para que elas retornassem. Acho que elas ficam caladas por um tempo e depois voltam quando algo precisa ser feito. E é uma pena que seja sempre tão doloroso para ela toda vez que recebe uma mensagem. Fecha aspas. Eu sempre fico interessada em relação a essas vozes que a Sarah escuta, porque ela já escutou diferentes tipos de vozes. Ivory achava que eram os monstros, agora ela não tem tanta certeza. Eu também estou com esse pensamento, principalmente depois da última entrevista do John Griffin, que ele falou que o que acontece com Sarah é completamente diferente. Eu acho que a gente ainda não está observando por completo a personagem. Ivory falou que ficou muito animada e chocada com a cena de Elgin, mas que estava tudo muito bem escrito. Ali o retorno da chave de fenda, observar novamente esse lado mais pesado e intenso de Sarah. E ela disse o seguinte, abre aspas, na cena final é a primeira vez que ela faz algo que não seja a influência das vozes. Essa foi uma decisão que ela tomou de forma consciente.
Ela e Eldin tinham um relacionamento e é uma coisa difícil para ela fazer, mas ela deve sua vida a Boyd e ela quer fazer isso por ele e para salvar Fátima, porque ela sabe que ele não vai conseguir fazer sozinho. Na minha cabeça, eu não vi como se ela estivesse fazendo algo heróico e como todos iriam reagir por causa da história dela. Agora todos estão no time de Sarah e isso é algo emocionante. Fecha aspas. Como a Avery falou, ninguém realmente estava esperando todo esse amor por Sarah ao fim da temporada. Como eu já disse antes, que a própria atriz falou na entrevista, ela se manteve sozinha, ali na sua casa, e de repente, no último episódio, tem essa virada na história da personagem. Ali onde ela não está fazendo nada heróico, está ajudando Boyd, está salvando Fátima. Mas que foi impressionante ver a internet vir abaixo, como John Griffin viu e falou na última entrevista dele, e que agora todo mundo tem esse amor e considera ela a melhor coisa da temporada. A Ivory falou que ela gostaria de ver Sarah encontrando o seu caminho na quarta temporada, incluída na comunidade, porque ela diz que apesar do que fez com Eldin, ela acha que Sarah foi a responsável por Fátima ter sido salva. Se ela não tivesse divulgado aquela informação, falado em relação àquilo, ela não teria sido encontrada. E a atriz diz o seguinte, abre aspas, não é isso que ela não quer ser uma eremita, ela também não quer estar sozinha. Então eu espero que ela encontre mais amizades e continue construindo uma relação com Vitor. Depois de tudo o que aconteceu, eu gostaria de interagir com a Fátima, porque ela foi torturada e foi Sara quem divulgou a informação. Então ter uma pequena troca com ela seria legal. Fecha aspas. Eu também espero que Sara encontre algum tipo de aceitação ali dentro da comunidade, porque ela será quebrada para sempre. Eu acho que não tem mais volta em relação a isso. Mas se conviver com os outros, a personagem pode evoluir, pode abrir outras possibilidades, inclusive em relação às vozes. E também eu acho muito difícil o caminho dela na quarta temporada, pelo ponto que ela foi deixada. E é aí que eu quero ver onde os roteiristas irão começar com ela. Os links dessas entrevistas com Hannah, David e Ivory ficarão aqui fixado no primeiro comentário. Tiveram outras entrevistas com outros atores do elenco da série, mas eu preferi trazer essas com eles porque eles abriram possibilidades muitas para os seus personagens e também para teorias. Mas o que você acha dos pontos que eles trouxeram? Concorda ou não? Tem novas teorias? Deixa aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.